Bom dia! Olha a semana nova começando, quantas coisas maravilhosas. Hoje aqui, ó, de frente para esse marzão, para a gente lembrar que é o Dia Mundial da Água, é o elemento mais importante do planeta, que para todo mundo, eu já pensei tantas vezes, falei, gente, não tem nada que não precisa de água, né? Tudo precisa de água, é impressionante. É impressionante a história, o quanto de consciência a gente tem disso, hein? É importante, né? Então vamos lá, vamos tocar o sininho para que a gente tenha consciência na nossa vida sobre as coisas que às vezes a gente acha. Ei, vira para cá. Vira para cá. Que a gente acha que de repente passa desapercebido, né? Mas acho muito importante. Vamos lá, para que a gente receba as informações e consiga reconhecer os sinais que estão aí, ó, pipocando na nossa frente, esperando somente o nosso reconhecimento. Ai, meu Deus do céu, eu sei que eu sou suspeito. Ai, caiu. Depois eu pego ele. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que eu sou suspeito, gente, mas acontece que eu sou doido com esse sininho. Inclusive, eu já prometi que sábado agora, durante o curso de manhã, sábado agora, que vem, é o último dia da série Segredos da Espiral, para quem é membro do canal que tá assistindo, né, aqui com a gente e tal. Então, na verdade, do canal Life by Luffy, não aqui no Luffy, onde vocês estão assistindo o café. E aí é o último dia e é onde eu vou anunciar, então, a venda do sininho. Que, enfim, chegou o dia. Então, para todo mundo que sempre me perguntou, eu vou anunciar no sábado pra galera. E só vão ter 200 primeiro, depois a gente vai produzir mais 200, aí eu anuncio de novo e assim vai ser o processo. A cada vez que chegar uma remessa, eu venho aqui contar pra vocês, tá bom? Aí eu vou mostrar como é que faz. Mas vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês. A gente estava agora na mesa do pré-café e a gente estava conversando sobre tantas coisas e falando e tal. E até comentei uma história sobre minimalismo. Pediram para eu falar minimalismo, mas eu acabei de mudar de ideia. Então eu vou falar assim, depois eu conto sobre outra coisa para vocês, tá? Que a gente falando da água, que essa história de ser o Dia Mundial da Água. E aí eu fiquei muito impressionado esses tempos. Na verdade, eu sempre gostei do elemento água, né? Bom, não é à toa. Eu sempre gostei muito do elemento água, mas não só pela história dele ser a maravilha que é a água, mas do poder que ela tem sem ter poder. Presta atenção. O poder que a água tem sem ser poder, sendo ela mesma. Porque, por exemplo, quando você fala água, você está falando assim de poder. Por exemplo, dá um soco numa pedra. Dá um soco numa pedra. Você vai ver o que vai acontecer com sua mão. Agora, dá um soco na água. Não vai acontecer nada. Pega sei lá, qualquer coisa, um objeto, um banquinho assim, ó, e joga assim na sua casa, você vai ver que vai espatifar um monte de coisa, vai quebrar um monte de coisa, não vai? Agora, pega a mesma coisa e joga água em cima das coisas, você vai ver se vai quebrar. Não vai quebrar. Pega água e, sei lá, pega qualquer... Enfim, você já entendeu. A força da água, ela não está no rompante, ela não está nessa história de querer ser a destruidora. Claro que quando a gente tem aí um tsunami, ou quando a gente tem uma represa daquela, bom, aquilo é uma força muito grande, né? Mas aí é uma coisa especial, assim, uma coisa que é a força dela junta, inclusive. Ela, quando se junta aos montes e grande, numa quantidade muito grande, também tem um recado pra gente. Mas o maior recado que a água dá pra gente, que a gente pode aplicar na nossa vida, sendo que nós somos feitos de 70 e tantos por cento de água, é que quando você não é resistente, a sua força é muito maior. Porque ela não sendo resistente, ou seja, é igual eu falei, ela vai infiltrando ali pelos cantinhos, ela vai passando, ela vai circulando a pedra, ela vai passando por cima, ela vai passando por baixo, ela vai indo e vai indo.
Se ela barrasse, parasse aqui assim, bem paradona, assim, o que ia acontecer? Ela ia ficar parada, barrada e não ia conseguir passar. Mas como ela vai sem resistência, ou seja, né, ela vai passando assim sem realmente causar grandes resistências, ela vai passando pelos obstáculos, ela vai passando pelas dificuldades, ela vai contornando e ela vai chegando lá. Olha que ensinamento que a água pode dar pra gente. Você não sendo resistente, você chega onde você quer, você continua persistente, você continua passando por onde você consegue, contornando obstáculos. Às vezes a gente não para pensar nas coisas tão simples, né? E as pesquisas da água que faz que a nossa energia, as nossas palavras, as nossas energias colocadas nas moléculas de água, elas representam uma grande diferença na formação molecular na hora que você fotografa aquela água. As pesquisas que já foram feitas. Então isso é muito interessante a gente entender que nós sendo formados de água, o que ela também está nos ensinando? O que a água está mostrando pra gente? Que o quanto a gente às vezes quer defender um ponto de vista muito sei que lá, que a gente não aceita isso, a gente não aceita aquilo, a gente, né, coloca regras, julgamentos, etc e tal, a gente vai virando pedra, ou seja, a gente vai virando uma coisa que não consegue se moldar, a gente vai quebrando, vai colocando limites, né, no peso, a gente fica mais pesado, a gente fica mais limitado, mais duro, menos capaz de se adaptar livremente às novas condições que vão surgir, porque novas condições vão surgir sempre. É a mesma coisa de você falar assim, nossa, a nova condição agora é um buraquinho desse tamanho. Você tem uma pedra, a pedra não vai passar, mas se você tem a água, ela vai passar aos poucos, mas ela vai passar. A gente já é água. Eu não preciso nem te perguntar se você quer ser água, pessoa, porque você é água. Você é formada de 70 e poucos % de água. Você dá para você querer, então, aproveitar esse ensinamento que é o que a gente já é, moldar as novas situações, adaptar para as coisas, contornar obstáculos, compreender que se a gente for, a gente vai mais longe, mais do que se endurecer, se fechar, se limitar, deixar a coisa ficar parada aqui como se fosse uma grande barreira imóvel e pesada que não se movimenta de forma alguma. A água, pessoa, a água ela evapora, ela vai lá no céu, ela passeia pelo planeta inteiro, depois ela volta e cai em outro lugar e ela continua e ela vira água, e ela vai pro mar e ela sobe, ela vai de novo e ela desce, ela evapora, ela vira chá, ela vira café, ela vira represa, ela vira água para lavar roupa. Gente, esses dias eu tava lavando louça, eu falei assim, gente, olha pra você ver, você passa alguma coisa, não sai não, você joga um pouquinho d'água, já sai. A água, toda a alimentação de tudo, de planta, de bicho, da gente, de tudo. Você vai lá dentro da água, onde tem a água lá, tá cheio de vida acontecendo lá dentro. A gente tem que se perguntar o quanto a gente destrói isso, quanto a gente destrói esse recurso, né? Mas ao mesmo tempo, o quanto que a gente não reconhece. Você não precisa nem destruir, poluir, transformar num rio Tietê. Você pode só não reconhecer o poder que você tem de aprender com a água, já é um grande desperdício. Você imagina deixar a torneira aberta. A água é uma das coisas mais fascinantes da minha vida, é reparar nisso. E eu acho que a grande decepção que eu tenho muitas vezes é a pessoa achar que água, imagina, o cara tá viajando. Ai meu Deus, estou aqui de manhã assistindo esse menino falar no café, falando da água. Ai gente, que coisa horrorosa, menino. Sem perceber que é o maior de todos os ensinamentos. Você olhar e falar, vou aprender com isso. Nunca mais você vai olhar a água igual. Quando você entender que ela, ali quietinha, com aquela carinha dela de que tá ali sobrando, mas não tá, ela na verdade está te ensinando o quão importante seria se você aprendesse com ela. Eu tenho uma história que toda vez que eu vou tomar um copo d'água de manhã, eu faço uma meditação em cima daquela água, tipo, muito obrigado, essa água maravilhosa, que é como se fosse um elixir, uma fonte de vida que entra aqui pra dentro, não sei o que lá. Essa água maravilhosa. Por quê? Porque a energia que a gente coloca na água, ela transforma as moléculas momentaneamente. Ela já entra uma coisa perfeita, maravilhosa pro seu corpo. Às vezes eu tenho a viagem de ficar de olho fechado e parece que eu tô sentindo ela passear dentro do meu corpo, assim, de agradecimento. Mas agradeço a grande mestra água que ela é. Para pensar nisso. Por mais que você hoje não entenda, continue pensando nisso, que uma hora você vai entender o que eu estou tentando te falar.
sendo não resistente, ela se torna a mais forte de todas, a mais poderosa. E o mais legal, nós já somos água. Vamos aprender com a grande mestra? Bom dia para vocês, bom dia da água. Valeu.